Saúde da igreja com paz do Senhor, amém. Louvado seja o nome do Senhor por mais essa oportunidade, por estarmos na casa do Senhor para adorar esse Deus tão poderoso. Nós estamos aqui nesse estudo, ao longo dessas terças-feiras, aprendendo a andar na fé que Abraão andou. E como tem sido tremendo, porque verdadeiramente quando nós começamos a nos aprofundar na palavra de Deus, começamos a ler, a meditar, tudo que nos resta dizer é como Deus é poderoso. Quão poderoso Ele é. Quão poderosa é a sua palavra, o poder da sua promessa, aquilo que Ele nos prometeu e nos fez alcançar através de Cristo e que começou lá atrás com Abraão. Não é verdade? O irmão, pode desligar um pouquinho? Obrigada. Então, igreja, verdadeiramente, ao longo dessas últimas terças-feiras, esse estudo começou em abril, mês passado, dia 11, e já foi falado sobre Abraão e a amizade com Deus, Abraão e a adoração ao Senhor, Abraão e a espera pela fé, Abraão e o sacrifício pela obediência, Abraão e a promessa de ser pai de multidões. E hoje nós vamos falar sobre Abraão e a promessa que nos alcançou. Amém? Aquela promessa que foi feita a Abraão lá atrás, como é a vinda do descendente de Abraão, Jesus Cristo. Amém? Isso nos alcançou, essa bênção, essa vida, essa fidelidade de Deus nos alcançou. E eu gostaria que nós começássemos a ler em Gênesis 12. Glória a Deus. Quando Deus faz esse chamado a Abraão. A partir do versículo 1. Diz assim: Então o Senhor veio a Abrão e lhe ordenou: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e dirige-te à terra que te indicarei. Eis que farei de ti um grande povo, eu te abençoarei, engrandecerei teu nome, tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar. Por teu intermédio, abençoarei todos os povos sobre a face da terra. Amém? E então Abraão ouviu aquele chamado de Deus e ele obedeceu. E a palavra vai nos dizer que ele creu, E ele isso foi lhe imputado como justiça, ele foi justificado porque ele creu naquilo que Deus prometeu para ele. Então, igreja, primeiro, antes disso aqui, em Gênesis 3, vamos voltar um pouquinho a alguns capítulos. Quando a palavra vai nos relatar sobre a queda do homem, Deus ali também ele vai fazer uma promessa. Quando o homem peca, Deus ele faz uma promessa. No versículo 15, Gênesis 3, versículo 15, diz assim: estabelecerei inimizade entre ti, ele está falando com a serpente, e a mulher, entre a tua descendência e o descendente dela. Porquanto este te ferirá a cabeça e tu lhe picarás o calcanhar. Amém? Então, muito antes de Deus chamar Abraão, quando o homem estava no jardim, no seu momento de comunhão, mas houve aquele pecado, aquela queda, Deus foi lá
e liberou a maldição para cada um deles. A maldição do homem, a maldição da mulher, a maldição da serpente e a maldição da terra. Porque até a terra foi amaldiçoada por conta do pecado, né, de Adão e Eva. E ali, naquele momento, Deus, ele já faz uma promessa que do descendente da mulher, daquele que viria através de uma mulher, a serpente ela seria esmagada. A serpente é a figura de Satanás. E esse descendente da qual o Senhor já estava falando aqui era a provisão de Deus de enviar o seu próprio filho para ser gerado de uma mulher e que ele teria este poder de pisar, de esmagar o poder de Satanás. Amém? Então, isso bem antes. Mas para que essa promessa se cumprisse, o tempo foi passando, a maldade foi aumentando, mas chegou esse momento onde Deus escolheu um homem para a partir da obediência desse homem, a partir do momento que ele disse sim para Deus e obedeceu, Deus começou a gerar um povo escolhido, um povo para ser separado, para cumprir o propósito de Deus, de ser um povo santo, de geração em geração, até que no momento certo ele enviasse o descendente que viria dessa mulher. E que ali viria a salvação e a bênção para todos os povos da terra. Amém? Deu para entender isso tudo? Então, houve um pecado. O homem foi separado de Deus, mas Deus já prometeu lá no jardim que iria ter um descendente, um homem, a semente de uma mulher, ou seja, um filho, um homem seria gerado e ele teria esse poder de desfazer de aquilo que o mal tinha feito. Então, com o passar do tempo, Deus disse: agora eu vou preparar o meu povo. Agora eu vou chamar um homem e dele vou multiplicar, vou fazer uma grande nação, para que dessa grande nação eu possa trazer este descendente. E que ele vai realizar a missão de restaurar todas as coisas, de reconciliar a humanidade com Deus. Uma grande missão. Amém? Mas isso já estava lá no comecinho da Bíblia, porque a palavra diz, Jesus ele diz: eu sou o alfa e o ômega. Ele era a palavra que estava sendo liberada e criando todas as coisas, e ele era a solução que viria para o pecado, para a humanidade caída. Mas para vir de uma mulher, de uma descendência, ele precisava estar inserido num povo. E através de Abraão, Deus faz esse chamamento, diz: olha, sai do meio da tua parentela, vá para um lugar onde eu vou lhe mostrar. Se afaste de toda a contaminação, de todo ídolo, né? Porque a família de Abraão era idólatra. Aquele povo onde ele morava, onde ele convivia, era um povo que pecava contra o Senhor. E Deus tira Abraão do meio daquela condição e começa a preparar Abraão para as suas grandes promessas. Amém? Então, muitas vezes, é isso que Deus faz conosco. Ele nos tira do lugar de pecado, começa a nos separar e nos preparar para as promessas que Ele tem para realizar na nossa vida e também através da nossa vida. Não foi diferente com Abraão. Então, Abraão ouviu e obedeceu. E a partir dali, Deus fez essa promessa maravilhosa que nós lemos aqui, né, no capítulo 12, de que através de Abraão, todas as famílias, todas as nações, todos os povos seriam benditos. Olha que coisa poderosa. Só Deus, né, para fazer através de um homem, de um povo, algo tão poderoso. E ali ele obedeceu. Lá na frente, no capítulo 18,
A partir do versículo 18, ele diz assim, ó. Abraão, Gênesis 18, 18. Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa, e por intermédio dele, todas as nações da terra serão abençoadas. Porquanto eu o escolhi para que instrua seus filhos e todos os seus descendentes acerca de conservarem-se no caminho do Senhor, praticando o que é justo e direito, a fim de que o Senhor faça vir sobre Abraão tudo que lhe tem prometido. Então ali é o Senhor novamente reforçando aquilo que ele já tinha dito a respeito de Abraão, que todas as famílias da terra, as nações da terra, seriam abençoadas, porque o próprio Deus o escolheu para ensinar os seus descendentes a serem pessoas justas, a fazerem o que era direito, serem um povo separado, santo, para viver o que Abraão recebera como promessa. Amém? No capítulo 22, mais na frente um pouquinho, nós vamos ver a fé de Abraão ser provada. Quando Deus pede, porque a gente sabe que Abraão, ele já era um idoso. Sarai, sua esposa, também era uma idosa. Mas havia essa promessa de Deus sobre a vida dele. E ele creu. Ele não sabia como Deus ia fazer. Ele pensou, como é que eu, já de idade, Sara, uma idosa, como é que isso vai acontecer? Mas ele creu. E, através de Sara, o ventre envelhecido de Sara gerou vida. O poder de Deus atuando pela fé, porque ele creu e disse sim e obedeceu. O poder de Deus operou na vida daquele casal, mesmo eles sendo idosos. E foi gerado um filho, o filho Isaac. O nome dele significa riso. Eu creio que realmente cada vez que eles olhavam para Isaac, eles se alegravam com a fidelidade de Deus. Cada coisa que eles podiam desfrutar ali, ensinar, cuidar daquela criança, certamente eles se alegravam e viam dia após dia o poder de Deus, a graça de Deus. Mas aqui no capítulo 22, chega um momento quando Deus pede esse filho, pede para que Abraão suba um monte e sacrifique aquele filho para ele, né? E a palavra diz que Abraão foi. Abraão pegou tudo o que era necessário e seguiu. Ele se esforçou, ele caminhou, ele subiu ao monte, levando lenha, levando tudo que era necessário. Ele amarrou o próprio filho e ele verdadeiramente iria sacrificar aquele filho por obediência a Deus. Porque dentro dele tinha a convicção, igreja, de que Deus era tão poderoso que poderia até dos mortos trazer novamente Isaac, porque havia uma promessa sobre a vida de Isaac. Havia uma promessa. Então, quando Abraão foi, Abraão, amigo de Deus, que caminhava com Deus, que conversava com Deus, que tinha intimidade com Deus, ele foi na certeza de que, mesmo que ele consumasse aquele sacrifício, matando seu filho, Deus tinha todo o poder de fazer devolver aquela criança, para poder a promessa ser realizada. Então Abraão conhecia o poder de Deus, Abraão conhecia a fidelidade de Deus. Porque quando Deus faz uma promessa, não é sobre nós, é sobre a fidelidade dele. Amém, igreja? Não é sobre a nossa condição, mas é sobre a promessa que ele fez, a aliança que ele fez conosco e a fidelidade dele. Então, quando ele chama Abraão e ele faz essa promessa a respeito que daria para ele um filho, aquele filho passa a existir e chega um momento que Deus pede aquele filho. Abraão foi. Ele foi com essa convicção de que
a promessa de Deus não estava acabada. Mas, pelo contrário, Deus faria algo. Deus proveria algo para manter aquela promessa de pé. Amém? Então, na minha e na sua vida, as promessas que Deus tem feito não é sobre nós. Não é sobre a nossa habilidade, a nossa capacidade, a nossa sabedoria. É sobre a fidelidade daquele que nos chamou. Sobre a fidelidade e o poder de trazer à existência aquilo que não existe. De fazer por nós e para nós aquilo que Ele nos chamou e vai nos capacitar para fazer. Então, dia após dia, Abraão caminhava com Deus. E no momento dessa situação aqui, ele creu, ele continuou crendo. Ele não achou que Deus, a partir daquele momento, era infiel. Não. Ele continuou firme, crendo, Deus proverá. Deus vai trazer uma provisão. Deus vai ter uma solução. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero ler aqui, dentro dessa história, o versículo 15. O anjo do Senhor bradou uma segunda vez do céu, chamando Abraão, e declarou: juro por mim mesmo, palavra de Yahvé, porquanto me ofereceste este gesto, não me negando teu filho amado, o teu único filho, esteja convicto de que eu te acumularei de bênçãos. Eu te confirmarei uma posteridade tão numerosa quanto as estrelas do céu e quanto a areia que se espalha pelas praias do mar. E a tua descendência conquistará as cidades de todos que se levantarem contra ti. Por intermédio dos teus inúmeros descendentes serão abençoadas todas as nações da terra, porquanto tu me obedeceste. Amém, igreja? Então, o que Deus está nos falando aqui para Abraão: olha, Abraão, porque você não me negou o que eu te pedi, porque você me obedeceu, eu vou cumprir aquilo que eu já prometi, e através de você e dos seus descendentes serão benditas todas as nações da terra. Deus estava estendendo aquela promessa de bênção, de salvação, não apenas para o povo que ele estava escolhendo, mas ele já estava profetizando que toda a terra, todo o mundo, todas as nações seriam alcançadas pelo poder de Deus através da obediência de Abraão. Isso, igreja, para a gente ter uma noção, isso é tão sério, porque se isso não tivesse acontecido, se essa bênção não fosse estendida para todas as nações, não faria sentido nós estarmos aqui hoje. Nós não teríamos sido alcançados por Deus. A bênção seria apenas para o povo judeu. Mas através de Abraão, através da sua fidelidade, através do povo judeu ter rejeitado momentaneamente aquela bênção, a vinda de Jesus, aquilo que era para eles veio para todos, veio para todos nós, e nós fomos alcançados. Nós não éramos povo de Deus e nós passamos a ser. Eles iriam ter salvação, nós não tínhamos o direito à salvação, nós não éramos dessa descendência natural, nós não éramos filhos gerados naturalmente pela descendência de Abraão, então nós não herdaríamos as promessas. Mas através da obediência dele, Deus aqui já estava dizendo: olha, todos vão alcançar, todos vão ter a salvação, todos serão abençoados, todas as nações da terra serão alcançadas por meio de ti. Então, por isso que nós estamos aqui. Porque um dia, apesar de nós não termos nascido da descendência de Abraão de forma natural, nós somos filhos espirituais de Abraão pela fé. Nós somos descendentes de Abraão pela fé, porque nós cremos no mesmo Deus que ele creu. E porque nós cremos nesse descendente de Abraão, Jesus Cristo, porque nós cremos nesse Deus, porque nós cremos em Jesus, nós temos direito à mesma herança de povo.
de povo de Deus, de nação santa. Nós fomos chamados como um povo santo, escolhido. Amém? Um povo exclusivo de Deus. Hoje essas promessas são para nós, que não era para ser. Não era para ser assim, se fosse se considerar apenas a descendência natural. Mas assim como Abraão creu, todos aqueles que creem em Cristo, no seu descendente, né, descendente de Abraão, naquele que veio para cumprir a promessa de reconciliar a humanidade, ao olharmos para a cruz, ao momento que nós cremos em Jesus, no momento que nós olhamos para a sua obra da cruz e cremos nele, nós passamos a ser e a fazer parte dessa família, dessa descendência de Abraão, pela fé. E porque nós cremos em Jesus, e nós passamos a fazer parte do povo de Deus, nós temos direito à herança. O que Jesus conquistou, nós temos direito. Nós que éramos gentios, que éramos um povo diferente, separado do povo de Deus, nós passamos a ter direito a essas promessas. Você é povo de Deus, amém? Você, pelo fato de você olhar para a cruz, crê em Jesus e em tudo que ele fez, você é descendente de Abraão e através de você essas promessas vão se cumprir. A promessa de que ele diz assim, ó, por intermédios dos teus inúmeros descendentes serão abençoadas todas as nações da terra. Nós somos também instrumentos de bênção, porque nós fazemos parte desse povo, nós carregamos em nós a presença de Deus e somos uma bênção. E somos instrumentos de bênção. E a palavra está nos dizendo que aqueles que são descendentes de Abraão, por intermédio desses, todas as famílias da terra serão abençoadas, todas as nações. Nós carregamos a bênção de Deus que veio através de Abraão. Nós carregamos a presença de Deus. Nós carregamos o Espírito Santo de Deus que veio por intermédio de Jesus. Então nós temos herança e nós temos como abençoar outras vidas. Nós temos como impactar outras vidas, fazer com que elas também venham através de nós, creiam em Cristo, sejam abençoadas e se tornem povo de Deus. Amém, igreja? Então, isso é algo muito sério. E a palavra vai nos dizer, vamos abrir em Mateus, no primeiro capítulo, o primeiro versículo, vai nos falar sobre a genealogia de Jesus, ou seja, a descendência dele, né, até chegar nele. Em casa você lê com bastante calma esse primeiro capítulo, porque eu quero ler só o versículo primeiro. Porque ele vai falar toda a genealogia, quem gerou quem, foi filho de quem, e vai até chegar em Jesus, comprovando que verdadeiramente dos descendentes de Abraão, de Isaac e de Jacó foram sendo geradas gerações até se chegar em Jesus. E o versículo 1 diz assim: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Amém? Então, esse versículo está nos afirmando que da descendência de Abraão foram vindo filhos, chegou em Davi, Deus faz uma aliança com Davi, que da sua descendência viria um que iria reinar, que seria justo, um renovo justo, que descenderia de Davi, e ali vão vindo as gerações de Davi, até Jesus nascer. E quando Jesus nasce, ele cumpre a missão que ele veio cumprir. Através da sua obra, ele nasce de uma mulher, Maria. O Espírito Santo vem sobre Maria,
Jesus é gerado no ventre de Maria, ele nasce, recebe todo o cuidado, vai sendo como uma criança normal, se desenvolvendo como um bebê, como uma criança, como um adolescente, até que aos 30 anos ele inicia o seu ministério. Fica 3 anos e meio ensinando, pregando sobre o reino, curando, libertando, fazendo sinais, prodígios e maravilhas e se preparando para um momento onde ele iria morrer, mas também iria ressuscitar o terceiro dia, amém? E ao ressuscitar o terceiro dia, ele vence a morte e ele conquista para nós, né, bênçãos espirituais. E lá em Apocalipse, no capítulo 22, no versículo 16, vai falar algo para nós. Deixa eu abrir aqui. Apocalipse 22, no versículo 16. Já no finzinho de tudo, diz assim: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos entregar este testemunho em relação às igrejas. Eu sou a raiz e o prometido descendente de Davi e a brilhante estrela da manhã. Amém? Jesus ali no finalzinho de tudo, ele testifica: eu sou a raiz e o prometido descendente de Davi. Sou eu, aquele de quem se falou no começo, que viria como descendente da mulher. Sou eu que sou o descendente de Abraão, descendente de Davi. Sou eu essa promessa. Jesus, depois de já glorificado, ele vem e testifica: eu sou essa promessa. Eu sou essa promessa cumprida do Pai. Amém, igreja? E aqui é porque nós temos pouco tempo, mas aqui em Gálatas 3, isso fica tão claro sobre quem é o descendente que veio realmente cumprir aquela promessa feita lá no Éden. E ele diz assim, deixa eu ler aqui. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja está compreendendo que houve uma promessa que viria um. E esse um veio, esse um é Jesus. Esse um cumpriu tudo o que ele tinha que cumprir e ele mesmo testifica: eu sou o descendente, eu sou a estrela da manhã. E aqui em Gálatas 3, tem alguns versículos que eu marquei aqui. Que diz assim, o versículo 6. Considerem o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso foi-lhe creditado como justiça. Versículo 8. Prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé. Os gentios são todos os povos da terra, exceto aquele povo de Deus, amém? Então ele está dizendo, olha, a Escritura já dizia isso. Prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro as boas novas, ou seja, o Evangelho, a Abraão, dizendo que Abraão, por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Então ele está aqui dizendo que a Escritura já dizia o que iria acontecer. Que por meio de Abraão, os povos gentios, pela fé, tomariam posse dessa bênção. E nós estamos aqui porque nós cremos em Jesus pela fé. E nós cremos no mesmo Deus que Abraão creu. Nós tomamos posse de tudo aquilo que ele conquistou, né? E somos, sim, abençoados. Diz aqui no versículo 9, assim, os que são da fé são abençoados com Abraão, homem de fé.
Amém? Quem aqui tem fé? Você é abençoado. Como Abraão foi abençoado, você também é abençoado. Amém? Assim, os que são da fé são abençoados com Abraão, homem de fé. Aí, aqui no versículo 13, diz assim, no 12, que fala da lei. A lei não é baseada na fé, ao contrário, quem praticar essas coisas viverá, por elas viverá. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Glória a Deus. Eu quero falar um pouquinho aqui dessa parte, porque quando ele vem falando no capítulo, ao longo do capítulo, que nós não temos tempo para ler, mas ele vai falar sobre, vai falar aos Gálatas, repreendendo eles de certa forma, porque eles estavam deixando de crer e querendo basear as suas atitudes na lei. Então, Paulo, né, ele começa a questionar eles. Como é que no começo vocês creram e agora vocês querem ser abençoados pela sua própria força, pelo seu esforço? Então, ele começa a dizer aqui que a lei é uma coisa que é diferente da fé. A lei, ela tinha uma utilidade. Quando Deus, acompanha aqui comigo, no jardim, Deus fez uma promessa. Depois chamou Abraão, começou a cumprir a gerar um povo de Deus ali, através de Abraão, que ele creu, foi pela fé. A lei nem existia ainda. Amém? A lei só veio existir muitos anos depois, 430 anos depois, que o povo estava no Egito, que Deus deu a lei a Moisés. Então, a promessa de Abraão, ele só recebeu porque ele creu. Pela fé, não foi pelo poder da lei, porque a lei ainda não tinha sido dada. Ele recebeu porque ele creu. E nós vamos receber as promessas de Deus através de Abraão e sermos abençoados como Abraão foi, por conta da nossa fé. Não é pela obediência à lei, porque a lei ela cumpria um propósito de guiar o povo até que Jesus viesse, até que esse descendente viesse, fizesse uma nova aliança e nos reconciliasse com Deus, nos dando o Espírito por meio da fé. Amém, igreja? Espero que esteja sendo claro, mas é isso. Quando ele fala aqui, ó, Cristo nos redimiu da maldição da lei. A lei, ela nos conduziu aquele povo até Jesus. Jesus se fez maldito na cruz para poder ali anular, né, aquele poder que a lei tinha sobre o povo, para que a partir de então viesse a graça de Deus. Para que então a bênção de Abraão pudesse se estender para todos os gentios e pudesse hoje alcançar as nossas vidas, a nossa casa, a nossa família. Amém? Então, isso daí foi possível. A lei, ela tinha um propósito. Então, ele está dizendo aqui aos Gálatas, vocês começaram pela fé e vão terminar pela lei? Não está certo. Vocês começaram pela fé em Cristo, vocês precisam andar em fé em Cristo. Porque a lei, ela nos conduziu a Cristo, mas Cristo já fez o papel dele de nos redimir da maldição da lei, e agora é por meio da fé nele que a gente vai herdar as promessas. Por meio da fé. Amém? Então, Jesus, ele se tornou maldito para que nós fôssemos abençoados por meio da nossa fé nele. Por isso que a fé, ela é tão importante, porque se a gente não crê, a gente não vai desfrutar de nada do que Deus já tem preparado para nós.
Verdadeiramente em Hebreus, como foi lido aqui, sem fé é impossível agradar a Deus. Abraão agradou a Deus porque ele creu. E quando nós olhamos para a vida de Abraão, nós precisamos crer que Deus é poderoso, que Deus, de tudo que ele cumpriu, de Gênesis, né, até a vinda de Cristo e o que ele ainda vai cumprir com o retorno de Jesus, ele é poderoso para fazer. Ele prometeu que iria enviar um descendente que pisaria a cabeça da serpente. E ele enviou Jesus Cristo, da descendência de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Davi, até chegar no tempo de Jesus, em que ele nasceu. E aqui no versículo 16, ele diz assim: assim também, eu estou em Gálatas 3:16. Assim também as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não diz e aos seus descendentes, como se falasse de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só, isto é, Cristo. Amém? Esse descendente que viria conquistar essa promessa e fazer com que todos os povos da terra fossem abençoados, seria Jesus Cristo. E ele testifica aí nessa palavra. E no versículo 19, então, né, ele fala assim: qual era então o propósito da lei? Ela foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se referia a promessa. E foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Versículo 22. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa, que é pela fé em Jesus Cristo, fosse dada aos que creem. Amém? A promessa de Jesus, de bênção, de vida, ela é dada por meio da fé. Não vem de outra forma, igreja. Nós precisamos aprender com Abraão, olhar para o que ele fez, independente das suas circunstâncias, das suas dificuldades, das suas limitações. Ele obedeceu e ele creu. E eu e você precisamos olhar para a vida dele e ter a fé e orar por essa fé, para que essa fé seja gerada em nós. Que nas nossas limitações, nas nossas dificuldades, nas nossas faltas de habilidades, naquilo que nós nos sentimos tão pequenos para cumprir diante de Deus, que mesmo em toda circunstância, mesmo com todas essas limitações humanas, nós venhamos perseverar em crer que o nosso Deus ele é poderoso para fazer infinitamente mais, amém? Do que tudo aquilo que nós estamos pedindo. Se ele foi capaz de gerar de um idoso e de uma mulher idosa um filho e uma descendência enorme e cumprir os seus propósitos, ele pode sim usar a nossa vida para ser também um canal de bênção, em nome de Jesus, porque nós somos descendentes de Abraão pela fé. Por isso que nós estamos aqui, alimentando com a palavra de Deus essa fé, para que a gente venha conhecer o Deus que nós servimos, para que a gente venha continuar de glória em glória a nossa caminhada, sendo tocados, sendo restaurados, sendo transformados, amém? E cumprindo e vivendo a vontade de Deus para nós, amém? Então, nós temos muito que glorificar a Deus, porque nós não éramos povo, e agora nós somos. E somos um povo escolhido, um povo santo, um povo que tem uma herança eterna, amém? Que tem um Deus poderoso, que zela por nós, que é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele nos prometeu. Amém? Que nessa noite, você que está ouvindo essa palavra, né? Quem vai ouvir depois dessa palavra, compreenda que o nosso Deus ele é poderoso. Os seus propósitos não são impedidos pelas nossas limitações, pelo contrário, é na nossa fraqueza
que nós revelamos o poder dele, e a grandeza e a majestade, porque a gente olha para nós e reconhece, isso eu não poderia ter feito se não fosse o Senhor. É o Senhor quem faz todas as coisas na nossa vida. Foi o Senhor quem decidiu escolher Abraão. Foi o Senhor quem decidiu se revelar para Abraão. Foi o Senhor quem decidiu fazer uma promessa grandiosa. Então, muitas vezes é assim conosco. Foi o Senhor que nos escolheu. Ele que nos prometeu. Ele que nos chamou. Ele que nos reconciliou. O nosso papel é crer. É crer e tomar posse de tudo aquilo que Ele já liberou sobre as nossas vidas, através de Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador, o amado das nossas almas, o princípio e o fim, o alfa e o ômega, a raiz de Davi, o prometido, descendente de Davi. Tudo é por Ele. De Gênesis a Apocalipse, tudo converge nele. Porque Ele é aquela palavra poderosa, criadora de todas as coisas. E Ele é aquele que consumou, aliás, na cruz do Calvário a nossa salvação. E é aquele que vai voltar. Porque Ele prometeu, Ele virá para buscar os seus, e nós temos que perseverar, em nome de Jesus, até que Ele volte. Amém? Então que possamos sair nessa noite, ao ouvir essa palavra, com o nosso coração feliz, transbordando da certeza de que o nosso Deus é poderoso e que Ele é fiel e zela pela sua palavra. Amém? Eu glorifico ao Senhor por essa oportunidade, em nome de Jesus. Convido o pastor Luciano. Aleluia.